Depois de tantos apoios a António José Seguro, eis que chega um apoio para André Ventura e é um apoio de um ex-ministro, o número 2 do Partido Social Democrata, e à semelhança do que já tinha dito anteriormente, e quando digo número 2 é um militante número 2, e à semelhança do que já tinha dito anteriormente, eu não creio que estes apoios façam uma grande diferença do ponto de vista eleitoral, mas apesar de tudo acho que é relevante dizer isto porque é um militante número 2, um senhor chamado Henrique Chaves, e é uma forma, um ato de coragem, tendo em consideração que todo o Partido Social Democrata, desde as mais altas figuras até às figuras base, se têm mobilizado em torno de António José Seguro, parece-me que é um ato de coragem, até porque o próprio escreve uma crítica ao Partido Social Democrata no seu artigo de opinião para o Sol, que eu acho que é um ato de coragem para quem é do Partido Social Democrata. Vamos ver este artigo e apoio e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, militante número 2 do PSD anuncia apoio a André Ventura. Henrique Chaves, militante número 2 do PSD, anuncia voto em André Ventura e deixa uma crítica devastadora à direita tradicional que acusa de viver do passado e sem conteúdo político. Era isto que eu gostava de dar nota. Reparem, eu tenho a certeza que há pessoas de direita dentro do Partido Social Democrata. E enfim, eu não estou a dizer que este senhor seja de direita ou que as pessoas só sejam de direita quando apoiam André Ventura. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que há pessoas de direita dentro do Partido Social Democrata. Eu conheço algumas. O que não quer dizer que o Partido Social Democrata seja um partido de direita na sua gênese. Aliás, como era dito pelos seus fundadores, tanto Pinto Balsemão como Sá Carneiro diziam que era um partido de centro-esquerda, social-democrata. A social-democracia é uma derivação do marxismo e, portanto, não se pode ignorar o simples facto de que estamos a falar de um status quo ideológico, que é este que vai do centro-direita até à esquerda radical, que era basicamente um consenso em torno de práticas regimentais, em torno de visões do mundo, desta ideia do indivíduo como atomizado e atomizante, diga-se de passagem, e portanto há uma tendência de centro-esquerda neste país. Agora, há pessoas de direita dentro do Partido Social Democrata porque sentem que o Chega é demasiado radical e portanto preferem estar no Partido Social Democrata, apesar de estarem à direita da maior parte das pessoas em Portugal. Ventura é muito inteligente, tem linhas de atuação claras, podendo-se dizer que, ao menos ao contrário de Seguro, existe conteúdo nas opções. O apoio surge de Henrique Chaves, identificado como o militante número 2 do PSD, que anunciou publicamente o seu voto em André Ventura, presidente do Chega, num artigo de opinião publicado no Jornal Sol, que assume contornos de ruptura com décadas de percurso partidário. No texto, o histórico social-democrata traça um retrato duro do PSD, acusando o partido de ter perdido a identidade, coerência e coragem política. Fala numa verdadeira inversão ideológica, critica a duplicidade de discursos, a promiscuidade entre cargos e interesses e a incapacidade de enfrentar problemas estruturais do país. É nesse contraste que fundamenta o apoio a André Ventura. Henrique Chaves admite divergências, mas destaca o que considera decisivo: clareza, frontalidade e existência de conteúdo político. Ao contrário de António José Seguro, sustenta, Ventura apresenta opções, linhas de atuação definidas e autoridade para decidir, mesmo quando isso incomoda. Portanto, eu acho que em última instância as pessoas terão de levar em consideração. Parece-me que António José Seguro não apresentou uma única proposta sobre coisíssima nenhuma. Aliás, parece-me bastante evidente que António José Seguro deva ter provavelmente uma equipa de assessoria de comunicação que neste momento lhe esteja a dizer para entrar o menos possível em confrontos com André Ventura, seja em debates que ele decide deliberadamente fugir, falo de debates nas rádios, mas também debates em contextos mais reservados, não digo fechados, mas mais reservados, como foi, por exemplo, um debate universitário em que só André Ventura apareceu. Já não me recordo qual era a universidade, mas por acaso até acho que era em Lisboa, eu até vi algumas imagens disso. E, portanto, levando isso em consideração, é importante dar nota que André Ventura coloca-se disponível para os debates e António José Seguro foge aos debates mais essenciais e mínimos que estas eleições e outras acabam por reunir, que são os debates nas televisões e os debates na rádio. Sendo que estamos perante uma segunda volta das eleições presidenciais, o mínimo que poderia acontecer eram 2 debates, um nas televisões e outro nas rádios. António José Seguro foge a 2 debates
e, aliás, até foge um terceiro, que é o tal das universidades. António José Seguro tem, evidentemente, medo de ir a debate, apesar de que eu acho que ele não se tem saído tragicamente com André Ventura. Acho que houve pessoas que se saíram muito mal e muito pior do que António José Seguro. Mas em última instância, passar a campanha toda a dizer nada e depois dizer que o André Ventura é um demagogo que muda de opinião a toda a hora. Eu acho que é fácil ser António José Seguro tendo em conta que não tem opinião sobre nada. Portanto, uma pessoa só pode mudar de opinião se tiver alguma coisa para dizer. António José Seguro não tem nada para dizer ao país. Quando confrontado sobre problemas graves na saúde, diz, bom, isso tem que se resolver. Quando confrontado sobre problemas noutras áreas, vou sentar os partidos políticos todos do Parlamento Português lá em Belém, vamos fazer um jantar e vamos criar um pacto. Os pactos não ajudam o país. Nós precisamos de visões de mundo a longo prazo que implementem reformas estruturais no país. Evidentemente que mandatos de 4 anos não favorecem, como é óbvio, a implementação de políticas públicas de longo prazo no país, e isso é uma das características do regime e pelas quais está a pagar, evidentemente, também a sua fatura. O antigo militante vai mais longe ao condenar a forma como parte do sistema político e mediático trata os eleitores de Ventura, considerando insultuosa a tentativa de desqualificar democraticamente milhões de portugueses. Para Henrique Chaves, esse discurso revela medo da mudança e desprezo pelo eleitorado. São os atrasados mentais de Sérgio Sousa Pinto, como sabem, não é preciso explicar-vos o que será. A posição é assumida sem ambiguidades, após mais de meio século ligado ao PSD, rompe com o partido e escolhe Ventura como alternativa a um sistema que descreve como fechado, esgotado e incapaz de se reformar. Um apoio simbólico, ruidoso e politicamente incómodo que expõe fissuras profundas na direita tradicional e acrescenta tensão à corrida presidencial. Portanto, basicamente é esta a notícia. É como eu digo, eu já tinha dito aos apoios de António José Seguro, e não é porque agora o apoio chegou a André Ventura que eu vou dizer outra coisa. Estes apoios, do ponto de vista eleitoral, não significam nada. Podem significar vitórias simbólicas, e aliás, vitórias simbólicas, supostamente vitórias, apesar de que há alguns apoios a António José Seguro que eu considero que são profundamente tóxicos, mas apesar disso, as vitórias simbólicas também são importantes. Ter, por exemplo, Ramalhianes a apoiar é uma coisa positiva do ponto de vista simbólico. Ramalhianes é visto como uma pessoa decente, séria, que os portugueses respeitam genericamente e por isso tem tendencialmente um grau de vitória simbólica para António José Seguro, mas há outras figuras que são apoios tóxicos e claramente, aliás, relembro, por exemplo, o apoio que é dado por parte de António Costa, em que ele nem sequer menciona o nome de António José Seguro, diz que ia repetir o que fez na primeira volta e que ia passar à segunda volta repetindo o que fez na primeira e, portanto, nem sequer diz o nome de António José Seguro, que é uma figura que ele despreza e odeia, evidentemente, nós todos sabemos disso, mas, em última instância, eu acho que estes apoios são mais simbólicos do que propriamente benéficos do ponto de vista eleitoral. Não há essa coisa dos partidos serem donos de votos. Acho que isso já foi muito mais verdade do que é hoje, ou seja, anteriormente já houve partidos que eventualmente poderiam mobilizar o eleitorado para outro candidato, quando as pessoas tinham um bocadinho mais de credibilidade nos partidos políticos e respeitavam um bocadinho mais os líderes. Creio que ao dia de hoje isso não é verdade, nem pouco mais ou menos. E portanto, em última instância, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Peço novamente que me arranjem um link, por favor, de doações que se possam fazer para as pessoas necessitadas em Leiria ou outras partes do país. Se me arranjarem esse link, eu partilho. Eu próprio farei uma doação e partilho para que nos possamos juntar e à distância poder ajudar as pessoas que precisam disso mesmo. E portanto, obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam. E entretanto, nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. E até à próxima.